Final de ano chegou e as viagens começaram a surgir. Eu não sei você, mas chega nessa época e eu sempre tenho muitos eventos para participar, então eu viajo bastante. Não viajo muito de férias, mas viajo muito a trabalho. E essa é uma época que as mulheres acabam viajando muito, às vezes a trabalho e, na maioria das vezes, viajam a passeio. E aí começa a bater aquele desespero. Inclusive, eu fiz um vídeo na semana passada com algumas dicas explicando o que eu faço para não cometer exageros durante as minhas viagens. E cá estou eu novamente. Há 2 semanas atrás eu estava em Brasília e agora eu estou aqui em São Paulo. Então, eu estou num evento onde eu cheguei aqui e saí super cedo, meu voo saiu cedíssimo, então não deu tempo de eu tomar café da manhã. Então, chegou agora na hora do almoço, eu estou simplesmente morrendo de fome, meu estômago está colado nas costas. E aí, o que que eu faço? Vou explicar algumas dicas que eu sigo e que eu tenho certeza que irão te ajudar aí para que você não cometa exageros durante essas férias, seja viagem a trabalho ou a passeio, tá? Então, primeiro de tudo, o que que eu fiz? Aqui no evento que eu estou, eu recebi um sachêzinho que era um Body Protein. Body Protein é um suplemento à base de proteína. Isso muito provavelmente você não vai ter acesso. Mas o que que você precisa pensar? Que você precisa, antes de tudo, tentar consumir uma boa fonte de proteína. Por quê? É ela que vai alimentar a sua saciedade e vai evitar que você coma em excesso. Então, como eu recebi aqui esse sachêzinho, eu tomei antes de começar a minha refeição. Se você não tiver acesso, obviamente, um suplemento proteico. Se você tiver, você pode até levar de casa, né? Já tem whey protein em casa ou algum outro suplemento proteico, você pode até levar. Aí, se você não tiver acesso, você pode simplesmente já começar no buffet, escolhendo algo proteico. Então, o que que você vai fazer? Primeiro de tudo, vai observar o que tem no buffet, ao invés de sair pegando tudo que vem pela frente. Isso também é uma coisa que eu faço muito. Então, eu já dei uma olhada ali no buffet, eu vi que tem opções de risoto, tem algumas opções de fibras, então tem ali umas opçõezinhas ali de saladas, e tem algumas opções proteicas. Então, o que que você vai fazer antes de ir lá e montar aquele pratão gigantesco que você está morrendo de fome? Vai focar nas fibras e nas proteínas, porque esses dois alimentos são nutrientes que vão te dar saciedade. Ou seja, quando você consome antes da refeição principal, você já consegue dar uma controlada na fome. E também são nutrientes essenciais para fazer o controle glicêmico, ou seja, para que seus níveis de açúcar no sangue não fiquem altos depois de comer qualquer tipo de carboidrato. Então, primeiro de tudo, se você está numa viagem e consegue levar um suplemento proteico que seja mais fácil, pode levar. Antes de começar a refeição, toma lá uma dose da proteína. Caso você não tenha, tá tudo bem você comprar. Na verdade, eu não tomo suplemento, não tomo nenhum tipo de suplemento proteico. Eu só tomei aqui porque eu ganhei. Então, para mim, tava mais fácil e pronto. Mas pode ser direto do buffet. Então, vai lá no restaurante, seja no hotel, seja um restaurante qualquer que você esteja, e vai primeiro fazer um pratão lá de salada. Aqui não tem um pratão, não vai dar para fazer um pratão de salada. Mas eu vou te mostrar qual é o prato que eu fiz antes de pensar em ir nos risotos, que eu adoro risoto, e nos carboidratos, enfim, nos alimentos mais calóricos. Então, primeiro de tudo, vai comer a proteína e vai comer a salada. Se você estiver em um buffet que tem essas opções muito variadas de saladas, de proteína, vai primeiro fazer um pratão, e não é pratinho, não, é pratão salada, e vai colocar junto um pedacinho de proteína. Vai comer bem devagar, mastigando bem os alimentos, porque a mastigação também aumenta a liberação de um hormônio que é responsável por nos dar saciedade. Esse hormônio se chama leptina. Então, vai fazer isso. Depois que comer esse pratão de salada com um pedacinho de proteína, comecei primeiramente tomando uma dose de proteína. Esse que eu tomei foi um body protein. E depois eu vou fazer primeiro, já dei uma olhada aqui no buffet, então eu já vi algumas coisinhas que são melhores para consumir de entrada, que tem fibras e proteína. Vou fazer o pratinho, vou te mostrar, vou deixar aqui na tela. Depois eu vou pro prato principal, que eu já vou estar bem saciada e vou conseguir controlar bem a minha fome. Por que fazer isso? Porque eu, com a fome que eu estou, se eu chegar lá direto no risoto, que é uma coisa que eu adoro, eu comer em excesso. Isso poderia ser por qualquer outro alimento, tá? Poderia ser lasanha, poderia ser, sei lá, nhoque, qualquer outra coisa que tem ali no buffet, que são aqueles alimentos gostosos que são muito calóricos. Quando a gente vai direto
nesses alimentos, além de você consumir uma quantidade muito grande, você acaba, né, consumindo uma quantidade muito grande desses alimentos que tem muitas calorias e vai te dar pouca saciedade. Eu, se for lá e comer um pratão de risoto, sem comer proteína e fibra, eu vou ingerir uma quantidade absurda de calorias e meia hora depois eu vou estar com fome. Então, primeiro a gente começa com os nutrientes que dão saciedade, que aumentam a saciedade também, evitam os picos glicêmicos. Para quê? A gente não exagere na quantidade, porque quando a gente está com fome, a gente não consegue avaliar o que a gente come nem a quantidade. O que tiver na frente, a gente vai colher. Então, a gente primeiro nutre o nosso corpo com aqueles alimentos que dão muita saciedade e poucas calorias, e depois a gente deixa para os extras, tá bom? Então, eu vou deixar depois aqui, logo em seguida, o que eu comi, qual foi o meu primeiro prato e qual foi o meu segundo prato, combinado? Então, esse daqui foi o meu primeiro prato. Então, eu já tinha, antes disso, tomado uma dose de proteína, né? Que era o que eles disponibilizaram aqui, que eles deram no evento. E agora eu vou começar primeiro com a fibra e com a proteína. Então, aqui não é um buffet tradicional, é aqueles mini buffets, sabe? Você come de pé? Não sei como é que fala. Mas é isso aí. Então, essa era a opção que tinha de fibra, né? Então, eu peguei ali tomate e tal, manjericão. E de proteína tem esse queijinho branco e tem essa quiche aqui, que é feita também com proteína. Então, eu vou comer primeiramente esse prato para dar uma saciada na minha fome e depois eu vou pro risoto. Aí agora sim, eu fui lá e me servi do segundo prato. Não, e olha o tamanho, é um pratinho pequeno. Eu até queria pegar mais tomate, mas não coube no prato. Então, o que que eu peguei? Ó, metade do meu prato, eu peguei proteína, mais proteína. Então, aqui é um scallop de frango e aqui é um mignon. E aí, peguei esse negocinho aqui, tipo uma tortinha de ricota com salmão. E aí, completei com o restante, que daí era o risoto. Mas olha a proporção. Ou seja, não deixei de comer o risoto, que é algo que eu queria comer, que é algo que eu amo. Só que eu complementei com a proteína. E é esse nutriente que vai me dar saciedade por horas e que vai impedir que eu coma risoto em excesso, que eu exagere, e que também eu tenha os famosos picos glicêmicos, que é quando nossos níveis de açúcar no sangue aumentam quando a gente come um carboidrato de forma isolada. Mas e aí? Agora eu quero saber de você. Como que é a sua alimentação quando você sai? Você normalmente começa com a proteína e com a fibra ou você vai direto nos alimentos calóricos que você mais gosta? Deixa aqui nos comentários.